Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e neste vídeo vou trazer não apenas alguns números da última pesquisa feita lá em Pernambuco para o governo do estado e também para o Senado, mas algumas reflexões sobre Marília Arraes, que enfim, como muitos de lá colocam, é humilhada o tempo todo pelo PT, que não deixa ela crescer além do ponto em que ela está como deputada federal, e tem coisa importante para a gente entender por que que isso acontece. Eu vou trazer para vocês. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou e não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ativa as notificações, deixa aí o comentário do que é que você acha sobre isso tudo. Se gostar do vídeo, deixa like e principalmente compartilhe, em especial com quem mora em Pernambuco ou que não mora lá, mas que se interessa por tudo o que está acontecendo nesse estado super importante aí do nosso país. Pessoal, antes de falar aqui algumas coisas, eu quero indicar o canal do Vitinho Maia, que mora lá em Pernambuco, e ele faz reflexões importantes sobre tudo o que acontece na política local e também nacional. Então vou deixar o link no comentário fixo. Quem puder se inscrever no canal dele e dar uma força, vale a pena. Bom, bora para o assunto do vídeo então, que não é uma análise específica de pesquisa. Eu quero trazer aqui alguns números apenas para mostrar para vocês como está a situação e por que que o PT não indica logo Marília Arraes, por que que o PSB não aceita o seu nome. Até eu vou deixar o link de uma matéria que vai dizer o seguinte: pesquisa eleitoral divulgada no dia 28 pela Simplex mostra Marília Arraes como o nome mais forte ao Senado. A petista, porém, vejam isso, vem enfrentando dificuldades no próprio partido, que vem exigindo do PSB a candidatura ao Senado como forma de compensar o espaço aberto aos aliados na disputa pelo governo. Porque hoje, pelo menos até esse momento, existe lá o acordo do PT tirar o nome do partido ao governo, e detalhe, não era Marília Arraes, que aparecia até melhor colocada do que Humberto Costa. O PT apresentava o do senador e não da deputada. Então, o PT tirou o nome do Humberto para apoiar o nome do PSB, que é Danilo Cabral. E aí, então, o PT exige que nessa chapa o partido indique o nome para o Senado. E aí, naturalmente, muita gente pensou, puxa, então vai ser Marília Arraes, já que Humberto Costa é senador e tem mandato aí até janeiro de 2027. E se ele quiser continuar, terá que concorrer nas eleições de 2026. E a pesquisa traz o seguinte: Marília Arraes, 14,2%. Armando Monteiro, que é do PSDB, 7,53%. Anderson Ferreira, 6,25%. Gilson Machado, que é aquele ministro sanfoneiro do Bolsonaro, 2,85%. Daniel Coelho, 2,76%. Volney Queiroz, do PDT, 2,26%. O Carlos Veras, que é o nome hoje que tem maior força dentro do PT para ser o indicado nessa chapa, aparece com menos de 1% das intenções de voto se as eleições fossem hoje. Tem muito voto indeciso, branco, nulo, então o cenário pode mudar? Sim, mas não dá para negar que o nome da Marília Arraes é o mais forte e que, naturalmente, seria o indicado pelo PT, mas tudo indica que não será. William, mas por que que isso acontece? Por que que ela é sabotada dentro do próprio partido? Por vários motivos. Vamos começar trazendo aqui, primeiro, o que é que acontece com o PSB. PSB, e aqui entenda-se também família Campos, domina o partido e domina o estado de Pernambuco há muito e muito tempo. Então o PSB teme que, se Marília Arraes for eleita senadora e depois for eleita governadora, ou até ser eleita governadora nessas eleições, que ela vencendo, o partido e a família perde, então, essa influência, o comando lá no estado. Por isso que o PSB trabalha forte contra ela, e aí tem a ajuda de quem lá no PT? Do senador Humberto Costa. Ela e o senador não se bicam muito, e ele também dizem, né, que tem muito medo dela crescer e tirar o seu protagonismo dentro do PT Pernambuco. E vamos pensar o seguinte: se a Marília Arraes se candidata ao Senado agora e tem tudo para ser eleita, embora não tenha garantia de que isso vai acontecer, mas as chances são muito grandes, ela teria aí 8 anos de mandato. E em 2026, ela poderia então se candidatar ao governo. Se ela perder, volta para o Senado e continua senadora. Mas se ela ganha, o PSB então perde o governo e aí perde essa influência que tem e ameaça, digamos assim, esse poderio todo da família Campos. E a gente já viu que o PSB meio que faz qualquer negócio para manter o poder nas mãos do partido por lá. O que para muitos acaba é uma vantagem, você ter o controle, enfim, isso acaba fortalecendo o partido. Mas
pode ser também que isso acabe fragilizando o partido e até impedindo com que ele cresça em outros estados importantes. Vamos lembrar aqui o que aconteceu em 2018, quando Marília Reis era candidata ao governo do estado pelo PT, concorreria contra Paulo Câmara, do PSB. Minas Gerais, você tinha Márcio Lacerda no PSB, que tinha tudo para sair vitorioso, porque aqui no estado, eu sou de Uberlândia, você tinha um sentimento nem PT nem PSDB, que é mais ou menos o que a gente tem agora nacionalmente. E aí você tinha até nas pesquisas o candidato do PT ou do PSDB, que era na época Fernando Pimentel do PT e Anastasia pelo PSDB. Ali em primeiro e segundo nas pesquisas, só que existia um sentimento de rejeição aos dois, de mudança. E o Márcio Lacerda, que aparecia bem nas pesquisas, tinha sim claras condições de ser essa alternativa contra esses dois, que repito, bastante rejeitados pela população mineira. Aí o PSB se acertou com o PT, fazendo o quê? O PT tira Marília Reis, facilitando a vida do Paulo Câmara, que foi reeleito governador de Pernambuco, e o PSB, em contrapartida, tirou Márcio Lacerda aqui em Minas, abrindo espaço para a eleição de Romeu Zema, que saiu do nada praticamente, quase foi eleito no primeiro turno, mas no segundo não teve como vencer o Antônio Anastasia e o candidato do PT, Pimentel, enfim, nem para o segundo turno foi. Isso é para a gente ver como que eleições pode mudar, e quem acha, por exemplo, que a eleição presidencial há 7 meses de quando de fato teremos que ir às urnas está definida, estão muito equivocados. Tudo pode acontecer numa eleição, não dá para desprezar o sentimento neste momento de rejeição a Lula e Bolsonaro que parte da sociedade sente, e que inclusive alguns até dizem votar no Lula porque não gosta do Bolsonaro, ou votar no Bolsonaro porque não gosta do Lula. Mas fiquem calmos, porque isso vai ser trabalhado por aqueles que se apresentam como alternativa a essa polarização que está fazendo muito mal para o nosso Brasil. E tudo isso foi feito não para que o PT tivesse o apoio do PSB na ocasião, mas para que o PSB ficasse neutro e não apoiasse Ciro Gomes, como estava tudo acertado para acontecer naquelas eleições. Com isso, Ciro Gomes ficou praticamente sem palanque em Minas Gerais, seria de Márcio Lacerda, ficou sem palanque em São Paulo, que seria o de Márcio França, e em vários outros estados Ciro Gomes teve então dificuldades. Alguns deu para improvisar, mas improviso a gente sabe que não tem a mesma força de algo planejado e combinado antes. E Lula, então, de dentro da cadeia, se articulou para prejudicar Ciro Gomes, o que acabou agradando o PSB de Pernambuco, mas perdeu um quadro em Minas Gerais, Márcio Lacerda, que tinha sido prefeito de Belo Horizonte 2 vezes. O Márcio, inclusive, se afastou da política, de lá para cá não tem se envolvido mais. Só que nesse ano acontece o seguinte: o governo Paulo Câmara, do PSB, não está muito bem avaliado. E detalhe, mesmo com o apoio do PT, corre sérios riscos de perder lá. A oposição no estado está se fortalecendo, nas últimas eleições municipais, inclusive. O PSB perdeu várias prefeituras importantes, manteve Recife em 2020. Detalhe, em 2020, João Campos, com o apoio de Ciro Gomes, derrotou Marília Reis, que tinha lá o apoio de Lula. E aí a gente tá vendo o quê? Nomes como Raquel Lira, do PSDB, prefeita de Caruaru, surgindo com muita força, e também Miguel Coelho, do União Brasil, prefeito de Petrolina. Vejam, por exemplo, aqui como é que está a intenção de voto neste momento para a eleição para o governo do estado. Raquel Lira lidera com 18,99%, Miguel Coelho quase 10%, 9,92%, Anderson Ferreira, do PL, partido de Bolsonaro, 9,44%, Danilo Cabral, do PSB, 5,07%. É claro que o candidato do PSB pode e deve crescer por lá. O partido tem a máquina na mão, tem a estrutura, vai entrar pesado na campanha, mas eu insisto, a situação lá nessas eleições é bastante delicada e as chances do PSB perder as eleições, mesmo tendo Lula no palanque, elas são altas. Vamos ficar atento porque, de fato, pode ter uma reviravolta importante lá em Pernambuco. E aí surgiu então a possibilidade da Marília Reis sair do PT e ir para o PSOL. Eu vou deixar o link aqui do blog do Jamildo, que vai trazer o seguinte, manchete: Marília Reis pode deixar PT, entrar no PSOL e sair candidata ao Senado. E diz aqui que a deputada, que já lançou pré-candidatura ao governo de Pernambuco e foi ignorada pelo partido, já teria abandonado a ideia de disputar o palácio nesta eleição. O PSOL, por sua vez, não teria condições financeiras de oferecer recursos à sua candidatura ao Executivo, mas ao Senado isso pode acontecer. Enfim, eu não consegui trazer informações mais atuais, mas tem essa aqui que inclusive falava de que teria o encontro entre Marília Reis e Guilherme Boulos. E no PDT, o Irã não teria espaço para ela no partido? Muita gente torce por isso.
Hoje, quem, vamos dizer assim, comanda o partido é a família Queiroz. Volney, que inclusive atualmente é líder da oposição na Câmara dos Deputados, é o nome do partido para concorrer ao Senado. E ele disse recentemente numa entrevista: aqui em Pernambuco, o nosso partido integra a Frente Popular junto com outros partidos, que é essa frente liderada pelo PSB. Mas, vejam isso, precisamos de um palanque para fazer a campanha de Ciro na chapa majoritária. E é isso que nós queremos, um espaço no Senado para que a gente possa trazer os eleitores de Ciro para estreitar essa aliança. E eu me sinto preparado para representar Pernambuco no Senado, afirmou. Ciro recentemente foi entrevistado pela imprensa local e fez questão de destacar o nome de Volney como seu pré-candidato ao Senado. E se ele de fato for indicado, a vantagem para o Ciro é que ele terá tempo de TV, já que o candidato ao Senado aparece ali nas propagandas, enfim. Isso é importante para o Ciro vincular o seu número ao candidato ao Senado. Então, realmente, muitos dizem que ter o nome ao Senado é melhor do que indicar o vice, mas nem sempre é possível. Agora, resta saber também se ele, o Volney, terá espaço nessa chapa com o PT. Como eu trouxe para vocês, o PT exige a vaga ao Senado para o partido, não para Marília, mas para Carlos Veras, e o próprio governador Paulo Câmara, há um tempo atrás, desejava ser o nome indicado. E aí, com essa negociação com o PT, me parece que o Paulo Câmara já desistiu e disse que vai ficar e cumprir o seu mandato até o fim. Então, outras possibilidades para o PDT não estão descartadas. Por exemplo, teve um encontro recente do Volney Queiroz com o Miguel Coelho, que, como eu disse, é o prefeito de Petrolina e pré-candidato ao governo do estado pelo União Brasil. Muitos apostam que o melhor seria estar no palanque com Raquel Lira. Só que tem uma questão regional que dificulta isso, já que Raquel Lira e Volney Queiroz, ou a família Queiroz, são rivais lá na cidade de Caruaru. Essa rivalidade me parece que já foi maior, eu já vi algumas declarações mais amenas de ambos os lados, mas me parece que com Miguel Coelho, com quem o Volney me parece ter uma boa relação, seria menos difícil do que com Raquel Lira. De todo jeito, vamos aguardar. Lá em Pernambuco, inclusive, está tendo muitas articulações. Me parece que Ciro Gomes, inclusive, fará uma viagem para lá em breve. E voltando para a questão da Marília Reis, eu sinceramente não sei até quando ela vai aguentar tudo isso que o PT faz para impedir o seu crescimento. Que se quiser, de fato, crescer ainda mais, ela vai ter que sair do partido. Agora, para onde ela vai? Para o PSOL, ok. Mas essa proximidade excessiva do PSOL com o PT, enfim, não sei se seria para ela o melhor partido. Vamos ficar bastante atento. Qualquer grande novidade em relação a Pernambuco eu trago para vocês, mas insisto, se inscreva no canal do Vitinho Maia porque ele tem abordado, enfim, com detalhes tudo o que acontece por lá. Valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.